Fala, povo, tranquilo, beleza, sossegado, mais uma aulinha, reação, agora a reação de eliminação. Vimos substituição, vimos adição e agora eliminação. Fácil também, eliminar alguma coisa da molécula, tirar alguma coisa dela, voltando outras ligações. Na realidade, vem cá bem rápido, a reação de adição e a reação de eliminação, uma é o contrário da outra. A adição você coloca, eliminação você retira. Só que daí nós temos um problema. A eliminação, nós temos dois tipos de eliminação. A intermolecular e a intramolecular. O que geralmente a gente trabalha com a intramolecular, da molécula. Intermolecular, daí você sai de duas, formando uma única molécula. Por exemplo, dois álcoois, certo? Se você faz a desidratação intermolecular de dois álcoois, vai produzir o quê? Um éter. Então, são alguns mecanismos que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, tá aqui, ó. Reação de eliminação, por exemplo, de dibrometos vicinais, ocorre na presença de zinco. Então, zinco como se fosse um catalisador. O que você vai fazer? Você vai retirar esses dois bromos e vai voltar à dupla ligação. Ou seja, você volta ao hidrocarboneto que deu origem a esses brometos produzidos aqui. Bem tranquilo. Outra. Tá? Eu vou fazer a reação de eliminação, certo? Onde que você vai usar agora a evidência de uma outra possibilidade com KOH, certo? Então, na realidade, são eliminadas duas moléculas de HBr, certo? Então, o que você vai ter que fazer? Esse H com este Br, certo? Que você tem uma base, aí vai neutralizar o HBr. E esse H com esse Br. Então, vai formar o que agora? Uma tripla ligação. Então, o meio vai ser importante. Se eu tenho só zinco, eu só tiro os da bromo-bromo. Pronto, acabou. Certo? Se eu tivesse bromo aqui em cima, ó, bromo aqui em cima e bromo aqui em cima, por exemplo. Na presença de zinco, eu tiraria, daí aqui eu teria o bromo, né? Aqui eu teria o bromo e aqui eu teria o bromo. Só que daí o zinco que entraria aqui de novo, formaria o que aqui nesse composto? O CH3, tripla CCH3. Agora, quando eu coloco o KOH, que é uma base forte, ele vai retirar o HBr da estrutura dos aletos vicinais. Certo? Aqui, desidratação de álcoois, mesma coisa, beleza? Só que aqui nós temos que salientar essa denominação, tá? Ó, tem o Zainstef, que é a característica da desidratação, aonde que a hidroxila, certo? O hidrogênio que você vai retirar junto com a hidroxila para a produção de água, ele tem que ser do carbono vizinho, da hidroxila, menos hidrogenado. Antes você coloca o hidrogênio no mais hidrogenado, agora você retira do menos hidrogenado. Então, que nem aqui, ó. Aqui do lado do OH, tá aqui o OH, eu tenho um CH2 e eu do lado esquerdo eu tenho um CH3. Quem que é o menos hidrogenado? É o CH2. Então eu vou tirar o OH com esse hidrogênio e volta a ter a dupla ligação novamente. Porque se eu fizer o sentido contrário, a mesma coisa, ó, HOH, certo? Para onde que vai o hidrogênio? Para o carbono mais hidrogenado, certo? Ou para o carbono menos hidrogenado. Lembra da historinha? Então, sempre a gente tem que estar analisando o contexto como um todo. Beleza? Nesse caso aqui, os dois H são iguais, né? CH e CH. Não tem problema. Aí você tem uma outra especificação depois que a gente vai evidenciar. Ok? Indiferente qual seja ele, você vai entrar com o H aqui e com o OH aqui. Consequentemente, vai resultar na mesma molécula propriamente dita. Tranquilo? Desidratação de halogênios, né? A desidrohalogenação de um aleto de alquila. Então, novamente, aqui, ó, só que agora eu só tenho um aleto, mas KOH. Então, eu vou tirar esse cloro com esse hidrogênio, ó, formando um alceno. Porque se eu tivesse outro cloro, formaria o alcino. Sempre assim, ó. Novamente, do carbono menos hidrogenado eu tiro. Então, aqui atrás seria a formação de HCl. Bacana, né? Transesterificação é um outro tipo... Ah, deixa eu voltar aqui, né? Bom, depois eu falo. Reação de transesterificação.
Esse é um conceito muito bacana. É um outro método de reação, certo? Que a gente precisa buscar. Enem cobra bastante isso. Os vestibulares também estão cobrando bastante isso, porque ela envolve uma série de informações extremamente peculiares para que você desenvolva aí mais e mais e mais raciocínios na sua cabecinha aí. Existe a reação de esterificação e a reação de transesterificação. Qual que é a diferença? Muito simples. A reação de transesterificação é você transformar um éster, certo? Mais um álcool na presença de um catalisador que é NaOH para formar éster, um novo éster e um novo álcool. Esta é a lógica da transesterificação. E o que é uma reação de esterificação? A reação de esterificação é, já vou colocar depois para vocês, é um ácido carboxílico mais um álcool formando um éster mais a água. Tudo bem? Tranquilo? E essa imagem é uma imagem muito bacana que em 2005, quando deu o grande boom das questões ambientais, é o que foi começada a implantar o biodiesel dentro do diesel. O que é um biodiesel? Ele é obtido a partir de uma reação de transesterificação. É pegar um triacilglicerol, que é um triéster, que é uma gordura, é um óleo, beleza? Depende do radical, que eu já comentei isso numa das aulas. Se o radical for saturado, é uma gordura. Se o radical for insaturado, é um óleo. Aí, se você fizer a reação de transesterificação desse triacilglicerol, que é um triéster, você vai produzir um éster, que é o biodiesel, mais a glicerina, que a gente já viu até no sistema de decantação, lá nas aulas de separação. Legal? Beleza, né? Agora, o método por que foi usada a reação de transesterificação é o que é importante. Por quê? Teoricamente, nós usamos diesel, certo? E o diesel vem da onde? Do petróleo. Processamento, consumo e emissão. Então, você está lançando o que para a atmosfera? O gás carbônico em altíssima concentração. E vocês sabem que o CO2 é um gás de efeito estufa. Qual que é a diferença da reação de transesterificação? Que você tem o cultivo da oliginosa, a semente oliginosa você faz a extração, você faz o processo, você faz o consumo e você libera CO2. Então, professor, é a mesma coisa? Não, só que o CO2 novamente é obtido, né? Vai ser consumido pela fotossíntese quando o agricultor novamente planta soja, planta cana-de-açúcar, planta mamona, o dendê e assim por diante. Beleza? Então, por isso que a gente chama que o biodiesel é um combustível renovável. Ele entra e volta na cadeia de produção dessa oliginosa novamente. Ele é queimado, mas o CO2 é absorvido pela fotossíntese, formando o crescimento lá da planta. Então, é um contexto extremamente importante que você precisa salientar. E a reação de transesterificação, né, que eu acabei de comentar com vocês, é uma reação muito clássica, muito fácil de ser trabalhada, né? O meu mestrado é em cima desse processo, que está aqui, né? Eu vou colocar para vocês a reação que necessita de um catalisador, que até já comentei, geralmente é um ácido e uma base. O meu processo foi com uma base, NaOH, por isso que eu coloquei NaOH em cima. E você tem as etapas, ó. Então, é um sistema que o aluno olha assim, meu Deus do céu, nunca vou entender isso. Não precisa entender. Esse diagrama aqui é um diagrama que já caiu na prova do Enem. Ele dava o diagrama e perguntava aonde que é o processo de transesterificação está ocorrendo. Já no início. Você pega a oliginosa, taca álcool, taca soda cáustica e produz o biodiesel. Pronto. Aí o processo de separação é outro mecanismo. Na questão ele perguntava, aonde que acontece a reação de transesterificação? Aqui, ó, você tem a matéria-prima que entra, você tem a gordura ou óleo e você tem a reação de transesterificação aqui, ó. Porque está entrando álcool de um lado e está entrando catalisador do outro lado, ó. Então, o processo reacional, como já está até descrito, lá na prova não estava descrito, é aqui, ó. Aí você vai formar as fases.
Que fases são essas? Aqui você tem o biodiesel e a glicerina. Só que quando você coloca etanol e metanol em excesso, você coloca uma grande quantidade, certo? Você vai ter que fazer uma desidratação do álcool, certo? Da glicerina, na realidade, para poder recuperar esse álcool fazendo essa desidratação. Tirando a água, não desidratação intramolecular, certo? Nenhuma, eu só estou tirando a água do meio, como se fosse fazer uma destilação, que é feito, certo? Aí você recupera o álcool dos ésteres e esse álcool é usado lá em cima novamente. Aí você tem a glicerina, que também sai com um pouco de álcool, e depois a glicerina é usada em outros processos aí, farmacêuticos, industriais propriamente dito. Aí você tem a purificação do éster, e daí você tem o biodiesel, que é um éster. Ok? Então é um método reacional bem simples, envolve uma tecnologia tranquila de ser... Eu fiz, pessoal, eu fiz num laboratório de química fácil, daria para fazer em casa. Você pega um negócio para aquecer e o negócio para movimentar, certo? Aí deixa lá um tempo, ele vai decantar, escorre, tira a glicerina, você tem o biodiesel. Lava o biodiesel, que é um processo muito fácil, evapora o etanol, que às vezes você coloca em excesso, lógico, se você evaporar você vai perder, certo? Mas a minha intenção era só produzir o biodiesel a partir do óleo de fritura, certo? Que eu até já comentei em umas certas aulas aí. Então, com óleo de fritura você pode fazer o biodiesel. Tem até em casa hoje um frasquinho pequenininho, deve estar vencido, deve ter, né, oxidado muito o óleo lá dentro, o biodiesel, o éster, enfim, certo? Não sei, não vou fazer análise, porque custa um valor lá, não vou fazer, tá? Mas na grande indústria tem um fluxo muito grande, eles fazem isso rapidamente. Beleza? Então a produção é rápida, dura uns 45 minutos para fazer a reação sob aquecimento e catalisador. Aí a lavagem tem um processo um pouquinho maior. Acho que tudo leva aí umas 3, 4 horas para fazer uma grande batelada de biodiesel. Como os tonéis são gigantes, então é muito fácil de produção. E aqui está a reação. Ó. É uma reação, como nós estamos no meio reacional, eu preciso demonstrar para vocês. Ó. Eu tenho o triglicério, certo? Triglicerídeo. Às vezes o pessoal dá nomes aí assim mais estranhos. Aonde que está aqui, ó? Isso aqui está ligado e está ligado, ó. Certo? Só que via metanol catalisador, o que acontece? Quebra essa interação. Lembra que a carbonila, aqui é carbono, tá, pessoal? Carbono, aqui tá errada a carbonila, tá? Isso aqui é C dupla O, aqui é C dupla O e aqui é C dupla O. Beleza? Que é um éster, né? Beleza? Então vai quebrar essa interação aqui, essa interação aqui, essa interação aqui. Como OH quebra, então esse OH entra aqui e esse CH3 entra aqui no oxigênio, ó. Como ficou aqui, ó. C dupla O e o CH3. C dupla O, CH3. C dupla O, CH3. E o OH entrou no CH2, CH2, formando a glicerina ou o glicerol. E aqui você tem novamente, eu vou melhorar ele aqui em cima, ó. É o CH3O ligado ao C dupla O ligado ao radical. Beleza? Ó, o que eu tenho aqui novamente? O biodiesel, que é um éster. Então eu saio de um éster e produzo um outro éster. Então é uma reação de transesterificação. Porque se eu pegasse e só produzisse um éster, para produzir um éster eu tenho que ter um ácido mais um álcool. Uma reação muito clássica também. Beleza? E aqui eu até já trouxe algumas citações para vocês. Ó. No que se refere às reações químicas apresentadas nos itens 1, 2 e 3, assinale o que for correto. Ó. Então eu tenho um ácido, eu tenho uma base. Ácido mais base, um sal. Agora deixa eu fazer até uma outra ressalva aqui, que acho que vale muito a pena a gente salientar. Esse ácido, se fosse um ácido graxo, o que é um ácido graxo? É de cadeia longa. Beleza? O pessoal da biologia comenta muito isso, palmítico, esteárico e assim por diante. Jogar com NaOH, o que eu vou produzir aqui? Ó? Um ácido mais a base, eu vou formar um sal de ácido
graxo, mais o quê? A água. Só que este sal de ácido graxo, ele é conhecido como sabão. É uma reação de saponificação, muito clássica também. Vou repetir. Um ácido carboxílico mais uma base vai formar sal e água. Ótimo, beleza. Uma reação ácido mais base. Que nem o que falar. Ácido mais base, sal mais água. Agora, se o ácido graxo for de cadeia longa, aí eu tenho um óleo ou uma gordura. Que se você perguntar lá para sua avó, para o seu bisavô, como é que eles faziam sabão antigamente? Pegavam gordura de porco, certo? E jogavam soda cáustica. Deixavam no tacho cozinhando um bom tempo e no final o quê? Colocavam em formas, cortavam e usavam como sabão. Nossa, professor, que é assim que se faz? Acho que vai ser diferente. Não, é igual. Só que o ácido de cadeia longa é conhecido como ácido graxo. Saturado ou insaturado não me interessa, gordura ou óleo. Já falamos sobre isso. Agora, com a soda cáustica vai formar uma reação de saponificação, que é a produção de sabão. O que é sabão? É um sal de ácido graxo. É um COONA com cadeia longa, que tem a parte polar, que é a cabeça, que é a parte do COONA, que é muito eletropositivo e eletronegativo, um composto iônico. Até posso demonstrar aqui para vocês um sabão, ó. É uma cadeia longa, COONA. Esta parte é a parte polar e toda essa parte que nós já vimos, ela vai ser o quê? A polar. Beleza? Então, essa seria a interação. Essa interação aqui será com a gordura e essa aqui será a interação com a água. Por isso que quando você vai lavar louça, por exemplo, e tem o prato que é gorduroso, você tem a gotícula aqui, ó, de gordura. Beleza? Aí você tem o sabão. O que é o sabão? É um alfinete. Essa parte é polar e essa parte é apolar. O que acontece com o alfinete? Ele entra porque semelhante dissolve semelhante. Certo? E você fica com a cabecinha para fora, ó. Certo? Você fica com a cabecinha para fora. Você fica com a cabecinha para fora, ó. Tudo alfinetado aí. Beleza? Então, essa parte lá dentro é a parte apolar e essa cabecinha é a parte polar. Quando você passa a água, a gordura vai junto, porque semelhante dissolve semelhante. Legal, né? Uma interpretação aí das propriedades de solubilidade dos compostos e das reações propriamente ditas. Tá? Mas isso agora você já conhece, já sabemos o que nós temos aqui. Ácido e uma base, e aqui eu tenho um sal. Agora, ó, o que eu tenho aqui? Ó? Um ácido novamente e um álcool. Opa, formou um éster. Ácido mais álcool, guardem isso, produzindo éster, é uma reação de esterificação. E o sentido contrário é de hidrólise. Hidrólise é quebra pela água. Água mais éster vai formar ácido mais álcool. E aqui eu estou tendo o etanol. E aqui, ó, tá faltando ligação, ó, porque é CH2, CH2. E o carbono está fazendo dupla ligação. Então, isto aqui só pode ser o quê? Uma desidratação. Beleza? Agora, a reação que tem como produto o acetato de sódio é uma reação de substituição. Não, é uma reação do quê? De neutralização. Acetato de sódio é um sal, beleza? Você vai substituir um H por um H? Até tudo bem. Pode ser que até tenha, beleza? Mas é conhecido como reação de neutralização. A reação apresentada no item 2 é uma reação de esterificação. Eu estou formando éster, estou formando éster. Então, verdadeiro. As três reações apresentadas são exemplos de desidratação, pois resultam na eliminação de água. Não, cada reação tem um nome particular. Uma é de neutralização, outra de esterificação e a outra de desidratação. Então, falso. E a reversão da equação 2 é um exemplo de hidrólise perfeitamente correto, porque você está transformando um éster em ácido novamente pela ação da água. Éster mais a água forma o ácido mais a água, a reversão dela. Próxima questão. Em relação ao butanoato de etila,
é correto afirmar que but são quantos? São 4 carbonos. Átomo de etila, etila é radical. Então, isto aqui é um éster. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, éster C dupla O, e ligado ao radical. Quem que é o radical? Etila. Ele fala que é um éster e apresenta em sua estrutura carbono com hibridação sp2. Eu tenho esse carbono que faz uma dupla. Ele é sp2. Então, letra A já é a resposta. Éster e apresenta a forma molecular C6H12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é C6. Beleza. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 1 O? Não, são 2 O. Então, elimina. Éster por possuir 6 carbonos com hibridação sp3 em sua estrutura. Todos os outros são sp3. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E ele fala 6. Falso. Éter não é éter, é éster. Éter não é éter, é éster. Então, resposta letra A nossa alternativa. Então, são situações bem tranquilas, bem sossegadas. Outra questão muito comum é essa aqui, ó, que caiu no Enem. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso do C6H5CO2 CH2CH3, cuja estrutura está apresentada. O que eu tenho aqui? Um éster. Tranquilo? Agora, o ácido carboxílico e o álcool capaz de produzir o éster em apresso por meio da reação de esterificação são respectivamente. Então, aonde que quebra no éster? Lembra que eu falei que a carbonila não quebra? Quebra do lado, sempre do oxigênio. Então, como eu vou colocar a água, vai entrar H aqui, porque o H é positivo e o O é negativo. Aqui, como você quebrou, o carbono vai ser positivo, então vai entrar quem? OH. Então, quais são os produtos aqui, ó? É o benzeno, CO, né? Deixa eu colocar como tá ali, ó. C dupla O, OH, que é o ácido benzoico. Tudo bem? Mais quem? HO, CH2, CH3, que é o etanol, ou álcool etílico. Então, ácido benzoico e etanol, letra A. Ácido propanóico, fenilacério, não. Tranquilo? Então, são situações, assim, extremamente clássicas da resolução de questões de reações de esterificação, eliminação, substituição, adição, enfim, tem vários mecanismos que podem ser citados aqui. Basta você agora colocar na cabecinha. Eliminação, tira alguma coisa. Adição, coloca alguma coisa. Substituição, tira um, coloca outro. No mesmo lugar que se tirou. Ponto. Beleza? Cuidado com a reação de desidratação intramolecular e intermolecular de álcool e éter. Eu poderia até colocar para vocês aqui, né, a desidratação de um álcool. Deixa eu apagar aqui, ó, olha lá, ó. A desidratação de um álcool, como na questão anterior, formou um alceno. Agora, se você pegar o etanol, deixa eu colocar aqui, ó, o CH3, o CH2OH e reagir com HO, CH2 e CH3, perante um meio aquecimento, um meio qualquer aí, você vai tirar o H com OH e vai formar o quê? A água, mais o quê? CH3, CH2, liga o outro O, e ligado ao CH2, ligado ao CH3. O que eu tenho aqui agora? Um éter. Então, de álcool, eu posso produzir éter a partir da desidratação intermolecular, porque da intramolecular você obtém um alceno. Tranquilo? Beleza? Na sequência, mais um tópico importante aí de reações. Tchau, tchau.